Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante! Como está você? Eu sou a professora Iris Lene, sua professora de matemática do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E quero te convidar, vamos aprender! Preparados para mais uma aventura matemática? Hoje vamos explorar formas incríveis, prismas, pirâmides e os fascinantes poliedros de Platão. E ainda vamos descobrir um segredo que envolve vértices, arestas e faces. Além disso, tem muito mais. Bora embarcar nessa viagem? Vamos começar então pelos prismas e pirâmides. Prismas são sólidos com duas bases iguais e paralelas, formadas por polígonos. As faces laterais são paralelogramas, e aqui a gente tem a representação de dois prismas. O primeiro, um prisma reto, e o segundo, um prisma oblíquo. Quando o prisma for reto, as laterais, as faces laterais serão sempre retângulos, ok? E aí as bases vai depender, pode ser qualquer polígono que você conheça. Vamos ver alguns. Nós temos ali, no primeiro exemplo, um prisma de base triangular. Com relação à nomenclatura dos prismas, isso vai depender do formato da sua base, ok? Ali no primeiro exemplo, nós temos um prisma triangular. Por quê? Porque a base é formada por um triângulo. No próximo, a gente tem um prisma quadrangular, porque a sua base é um quadrado. Próximo prisma, o prisma pentagonal. Por quê? Porque a sua base é um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados. E o último é um prisma hexagonal, porque a gente tem um hexágono nas duas bases. Pirâmides. Tem uma só base e todas as outras faces são triângulos que se encontram num ponto comum, o que chamamos de vértice. Então, a gente tem ali, no nosso primeiro exemplo, uma pirâmide reta e no segundo exemplo, uma pirâmide oblíqua. Qual é a diferença principal entre prisma e pirâmide? É a quantidade de bases. Toda pirâmide vai apresentar apenas uma base, enquanto todos os prismas apresentarão duas bases. E aí, com relação à nomenclatura, do mesmo modo que os prismas, vai depender do formato do polígono da base da pirâmide. Na primeira pirâmide ali do exemplo, a gente tem uma pirâmide triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Segundo exemplo, pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. Depois, uma pirâmide pentagonal e, por último, uma pirâmide hexagonal. Vamos falar agora sobre os elementos do prisma e da pirâmide. Vamos começar pelo prisma. Então, olha só, nós temos ali, as faces laterais. Nesse caso aí, como é um prisma reto, a gente tem 4 retângulos, ok? E as duas bases que também são faces. Então, nesse caso aqui, a gente tem um total de 6 faces. 2 faces das bases e 4 faces laterais. O encontro de duas dessas faces, a gente vai encontrar uma aresta. Então, o que é a aresta? É um encontro de duas faces de um prisma. Por sua vez, o que será um vértice? O vértice vai ser o encontro de duas arestas. Já na pirâmide, nós vamos ter apenas uma base, que também é uma face, e as faces laterais, que serão sempre todas triângulos, ok? E o vértice vai ser exatamente o encontro de todas essas faces lá naquela parte superior. Então, bora aqui recapitular. Nós temos a base, que é uma face, e as faces laterais. O encontro de duas faces vai resultar em uma aresta. Então, a gente tem arestas tanto na base quanto nas faces laterais. E o vértice vai ser o encontro de duas arestas, ok? E o vértice, ele não é exclusivo ponto superior. Lá na base, no caso dessa pirâmide quadrangular, nós temos 4 vértices, que são aqueles cantinhos ali, que é o encontro de duas arestas. Aqui temos exemplos de prismas presentes no nosso dia a dia. Como exemplo, nós temos uma caixa de creme dental, um dado e um chocolate. Como exemplo de pirâmides, temos as famosas pirâmides do Egito e o Museu do Louvre. Continuando, então, o nosso estudo de prismas e pirâmides, ou seja, de sólidos geométricos de uma maneira geral, nós vamos falar agora sobre o matemático Leonhard Euler. Ele percebeu uma relação entre os elementos, que foi o que a gente acabou de verificar, de qualquer poliedro convexo, no caso incluindo os prismas e as pirâmides. E ele percebeu que existe uma fórmula mágica. Que fórmula será essa? Essa aqui, que vocês estão vendo. V mais F menos A é igual a 2. E o que seria, né? O que seriam essas letras? V seria a quantidade de vértices, F a quantidade de faces, A quantidade de arestas. Então, em qualquer sólido geométrico, ele percebeu que essa relação é sempre constante. Quando você soma os vértices mais as faces e subtrai o número de arestas, isso dá sempre igual a 2. É sempre constante. E por que isso é importante para a gente? Se você obtiver informação de duas desses elementos que a gente acabou de identificar, você consegue encontrar um terceiro, porque a gente tem aí uma equação simples.
Vamos avançar então para o exemplo 1. Um aluno construiu a maquete de um poliedro com 8 vértices e 12 arestas. Ele ficou em dúvida sobre quantas faces essa figura tem e decidiu usar a relação de Euler, que diz que V mais F menos A é igual a 2. Vamos verificar então qual foi o número de faces encontrado, ok? Com base nessas informações, quantas faces tem esse poliedro? Então, pela solução, a gente vai fazer assim, ó. O número de vértices é igual a 8, porque foi fornecido ali no problema. E o número de arestas é igual a 12. Agora, basta a gente lembrar qual é a relação e aplicar. Então, V mais F menos A é igual a 2. Se V vale 8, você vai substituir o V por 8. F é o que a gente vai procurar, você vai repetir o F. E o A é o número de arestas, que é 12. Então, vai ficar assim, ó, 8 mais F menos 12 igual a 2. Por que 2, professora? Porque é da relação, ela é constante, ok? E aí, o que a gente tem aí? A gente tem uma equação do primeiro grau simples com uma só variável, que no caso aí é o F. Então, a gente vai isolar esse F para descobrir o número total de faces desse poliedro em questão, ok? Vamos lá, então. Então, 8 menos 12, você vai fazer o joguinho de sinal. 8 menos 12 igual a menos 4. Então, fica ali, ó, F menos 4 igual a 2. Agora, como a gente quer isolar o número de faces, o menos 4 vai passar na operação inversa. Então, vai ficar assim, 2 mais 4. F é igual a 2 mais 4. Então, F é igual a 6. Vamos continuar agora a aula falando sobre poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são sólidos com características muito especiais. Todas as faces são polígonos regulares iguais. O que são polígonos regulares? São polígonos que apresentam a mesma medida em todos os lados. Isso inclui também os ângulos. Então, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E qual é a outra característica do poliedro de Platão? Todos os vértices têm o mesmo número de arestas saindo deles. E sabe o que é mais legal? Só existem 5. Vamos então ao primeiro. O primeiro poliedro de Platão é o tetraedro, que é formado por 4 triângulos equiláteros nas faces, com 6 arestas e 4 vértices. O próximo que vocês podem observar é o cubo, ou hexaedro, hein? Presta atenção, abençoado. Quando você lê aí numa prova hexaedro, não vai dizer que você não conhece, porque a gente vai estar falando do cubo, ok? E o cubo apresenta 6 quadrados nas faces, com 12 arestas e 8 vértices. Próximo poliedro de Platão é o octaedro, ou seja, 8 triângulos equiláteros nas faces, com 12 arestas e 6 vértices. O próximo poliedro de Platão é o dodecaedro. Ele apresenta 12 pentágonos nas faces. O que é pentágono? Um polígono que apresenta 5 lados. Apresenta também 30 arestas e 20 vértices. Para terminar, nós temos o icosaedro. O que quer dizer esse prefixo ico? Quer dizer 20, ou seja, ele tem 20 triângulos equiláteros nas faces, com 30 arestas e 12 vértices. Agora, a matemática vai te mostrar o que está bem debaixo dos nossos pés. Já reparou em pisos de cerâmica, mosaicos ou até nos desenhos de colmeias? Muitos desses padrões são feitos com polígonos regulares, como o triângulo equilátero e o quadrado, por exemplo. E o mais legal? Vamos descobrir os ângulos internos dessas figuras sem usar nenhuma fórmula, só com observação e raciocínio. Vamos lá! Veja esse mosaico. 6 triângulos equiláteros estão reunidos em volta de um ponto. Todos os vértices se encontram no mesmo lugar, sem deixar espaços. Ao redor de um ponto, sempre temos 360 graus. Se 6 triângulos se encaixam ali, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir 360 por 6 para perceber qual é o valor de cada ângulo desses triângulos, ok? Então, 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Ou seja, cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus. Pode guardar essa informação. Exemplo 2. Em uma sala de aula, o piso é todo revestido com ladrilhos quadrados perfeitamente encaixados, como em um tabuleiro de xadrez. A professora pede aos alunos que observem quantos quadrados se encontram em cada vértice do piso e, a partir disso, descubram a medida do ângulo interno de cada quadrado sem usar fórmulas. Então vamos lá, nós temos ali um piso que ele é formado por diversos quadrados. E ele quer que você diga quanto é cada ângulo interno de um quadrado sem utilizar fórmulas, só através dessa observação que a gente acabou de fazer com um triângulo, ok? Então o que você vai olhar aí? Você vai olhar um ponto. Um pontinho aí que seria um ponto em comum aos quadrados, né? Seria o vértice dos quadrados. E um vértice desse quadrado, você consegue contar quantos quadrados para fechar uma volta de 360?
Exatamente 4. Então, se você pegar 360 graus e dividir por 4 quadrados, você vai encontrar 90 graus, que é a medida do ângulo interno de todo o quadrado. Agora vamos avançar para outra informação. Eu quero saber, você já imaginou desenhar um objeto tridimensional como se fosse visto de cima, de frente ou de lado? Essas representações são chamadas vistas ortogonais. Vamos aprender a reconhecer as vistas ortogonais de figuras espaciais em perspectiva. Isso é muito usado na engenharia, na arquitetura, no design e até nos videogames. Quando observamos um objeto tridimensional, podemos olhar de diferentes ângulos. As vistas ortogonais são essas 3 principais formas de enxergar uma figura espacial, como se a gente projetasse a sua sombra em uma parede. Nós temos aqui, então, nesse objeto, uma vista frontal, onde você pode observar todas essas cores, ok? Nós temos também uma vista lateral, que a gente pode olhar as 2 laterais. Se você observar bem, ó, nessa vista lateral, a gente não tem a presença desse objeto azul mais claro, porque a gente tem outra perspectiva. E temos também a vista superior, que seria olhar de cima esse objeto. E quando a gente olha de cima esse objeto, ele tem apenas 1, 2, 3 cores. O branco, o azul e o cinza. As vistas ortogonais mostram alturas, larguras e posições, mas sem profundidade. Cada vista tem uma função na hora de entender ou desenhar projetos. Observe o objeto, vejam suas 3 vistas ortogonais, a frontal, a superior e a lateral. Fala, galerinha! Se liga nessa dica. Para reconhecer um poliedro de Platão, lembre-se de 3 regras. Todas as faces devem ser polígonos regulares iguais. Em cada vértice, o mesmo número de faces se encontra. E o poliedro deve ser convexo, sem dobras para dentro. E atenção, só existem 5 que seguem essas regras. O tetraedro, o cubo, também chamado de hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Agora que você já se preparou para a batalha, chegou a hora da ação. Arme-se com sua espada do conhecimento e o caderno da atenção e vamos batalhar. Ops, vamos exercitar! Questão 1. Em uma escola ribeirinha, os alunos montaram um modelo de caixa d'água sustentável com o formato de um cubo. Esse poliedro possui 8 vértices e 6 faces. Quantas arestas tem o cubo? Será a letra A, B, C ou D? É sua vez!
Solução da questão 1. Utilizando a relação de Euler que nós aprendemos na aula de hoje, nós verificamos que o número de vértices mais o número de faces menos o número total de arestas vai ser sempre igual a 2. Como ele forneceu o número de vértices, que é igual a 8, o número de faces, que é igual a 6, você vai substituir nessa relação e vai perceber que o único valor desconhecido vai ser o número de arestas. Então vai ficar assim, ó. 8 mais 6 menos A, que é o número de arestas, é igual a 2. Então, nosso objetivo agora é isolar o número de arestas, ou seja, esse A. Então, a gente vai somar assim, ó. 8 mais 6, 14. 14, eu vou trazer esse 2 lá do segundo membro, por quê? Porque já que são números, eu posso fazer a operação. Então, 14 menos 2 é igual a 12. Aí vai ficar 12 igual a A, que é o mesmo que dizer que A é igual a 12. Acertou quem marcou a letra C. Questão 2. Artesãos amazônicos confeccionaram um cesto de cipó em formato cilíndrico para armazenar castanhas coletadas na floresta. Se esse cesto for observado por cima, vista superior, qual será a forma observada? Será um retângulo, um círculo, um triângulo ou um hexágono? Relógio na tela. Solução da questão 2. O cesto é um cilindro. Logo, lá, lembra das vistas ortogonais? Ele pediu a vista superior, você vai ter que olhar de cima. Se você olhar um cilindro de cima, você vai ver a base desse cilindro. Logo, você vai enxergar um círculo. Acertou quem marcou a letra B. Questão 3. Na construção de uma arte indígena amazônica, usaram triângulos equiláteros para formar um mosaico simples. Qual é a medida de cada ângulo interno do triângulo equilátero? Será 30 graus, 45, 60 ou 90 graus? É com você! Solução da questão 3. Então, veja bem, ele quer saber qual é a medida do ângulo interno de um triângulo, mas não é qualquer triângulo, é um triângulo equilátero, ou seja, todas as medidas dos lados são iguais e todas as medidas dos ângulos internos também são iguais. Então, a medida de um ângulo interno de um triângulo, você precisa de qual informação?
do total, da soma dos ângulos internos, dos 3 ângulos internos, e depois você vai fazer a divisão por 3, porque são 3 lados, são 3 ângulos. Então, quanto é que é a soma total de um triângulo qualquer? E no caso, o equilátero também. 180, muito bem. 180 dividido por 3 vai ser igual a 60 graus. Acertou quem marcou a letra C. A aula de hoje está chegando ao fim, mas calma, ainda dá tempo de ver. O que aprendi hoje? Na aula de hoje, nós vimos bastante informações. Começamos pelos prismas e pirâmides. Vimos seus elementos, que são os vértices, as arestas e as faces. Vimos que os prismas têm 2 bases paralelas e iguais, já as pirâmides têm uma base só e faces sempre triangulares. Depois vimos os poliedros de Platão, que são 5 sólidos com faces iguais. Lembra? O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Para terminar essa parte da geometria inicial, nós vimos a relação de Euler, que diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces vai ser sempre igual a 2. Continuando, vimos os polígonos regulares. E aí, quais foram os exemplos de polígonos regulares? Nós falamos sobre o quadrado e sobre o triângulo equilátero. Vimos também as medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas, usando mosaico. Lembra? Para terminar a aula de hoje, nós falamos um pouco sobre as vistas ortogonais, que são representações planas de sólidos em 3 posições principais. Uma vista frontal, de frente, uma vista superior, de cima, e uma vista lateral. Elas ajudam a visualizar figuras espaciais de forma técnica. Agora sim, nossa aula já acabou. Mas para você continuar nos acompanhando, acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela. Inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para você. Fica com Deus! Ah, e não esquece, estuda que a vida muda! Tchau, tchau!